posso lembrá-lo do fato que você não é deste mundo. Você foi feito para ser diferente. Você foi escolhido para ser separado. E Deus te chamou para viver uma vida santa. Não pela sua própria força, mas pelo poder do seu Espírito. Não por um Espírito bom, não por um Espírito especial, mas pelo Espírito Santo. Ouça seu convite para sair e ser separado. Amém. Bem-vindos vocês que estão nos assistindo online. Quem está aí do outro lado, aí, escreva seu nome, fala de onde você está nos assistindo, como chegou até nós. Há pessoas novas nos visitando hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Se você puder preencher aquele cartãozinho que te entregaram, vai ser muito bacana. O pastor Soares vai te ligar, o pastor Milson, um deles vai dar um alô para você, dizendo, olha, muito bom saber um pouco mais de vocês, se vocês quiserem nos dar essa oportunidade, amém? Eu quero contar uma história hoje de um pastor que era pastor de uma vila, onde ele era conhecido pela sua paciência inabalável. Parecido comigo assim, sabe? Ele era um exemplo para aquela comunidade de um homem santo e passivo. As pessoas da região o admiravam, porque nunca ninguém poderia jamais ter tirado a sua paz interior. Mas chegou naquela cidade um homem que ouviu falar desse ato do pastor de ser um homem extraordinário. Ele foi enviado por um anjo caído. E ele disse, eu vou testar a paciência desse pastor. Era um jovem e ele adorava fazer isso, tirar a paciência dos outros. Você sabia que tem gente que adora testar a paciência dos outros, né? Se tem alguém nesse momento testando a sua paciência, essa história vai te inspirar. Bem, esse jovem chamava Pedro, e as pessoas o chamavam de Pedrinho. Ele pensou, bem, vou começar as minhas investidas. Então no primeiro dia, ele, assim como eu, era um pastor que tinha barba, ele foi conversar com ele e deu aquele puxão na barba do pastor, esperando que ela saísse, porque ele disse, pastor, é colada? É de verdade? O pastor olhou para ele, pôs a mão na barba, sorriu, com a paciência que Deus havia lhe dado e disse assim, meu jovem, a paciência é como uma árvore, leva tempo para crescer, mas quando ela cresce, ninguém arranca com um puxão. Aquele jovem ficou sem saída e foi embora sem graça, pois não conseguiu desequilibrar aquele pastor. No segundo dia, esse Pedro também pensou, vou fazer algo mais forte dessa vez. Ele descobriu que o pastor gostava de orar próximo a um lago que tinha ali perto da pequena igrejinha. E o pastor estava orando próximo ao lago, meditando. E Pedrinho pegou uma pedra bem grande e jogou próximo ao pastor e o lago, claro, atingindo o lago. E a água molhou todo o pastor. O pastor mais uma vez olhou para trás e viu que era Pedro. E pensou assim, a água molha, mas não machuca. E são como as palavras e ações de certas pessoas, que só nos atinge se nós deixarmos. Pedro mais uma vez foi embora, não conseguindo desequilibrar aquele pastor. Chegou o terceiro dia, Pedro pensou, agora sim eu vou fazer algo que eu vou desequilibrar esse pastor. Ele foi para a igreja e levou um saco cheio de lama. E antes do pastor subir ao púlpito, ele fingiu que estava se desequilibrando, deixou o saco cair e sujou todas as pernas e sapatos do pastor. Toda a congregação ficou olhando e pensando, agora o pastor vai falar umas boas para esse rapaz, que ele é muito abusado. O sábio pastor apenas olhou para ele e disse assim, jovem, a lama suja mais quem a carrega do que quem a recebe. Pedro ficou desconcertado, estava ali diante daquele pastor e não sabia o que fazer.
Esperava que o pastor ficasse bravo, gritasse, ou ao menos reclamasse. Mas ele continuava sorrindo exatamente como um santo homem de Deus. Pedrinho então resolveu ir falar com o pastor. Apareceu para ele de cabeça baixa, chegou e disse: pastor, eu tentei de tudo para irritá-lo. Eu fiz de tudo para tirar a sua paciência, mas parece que nada funcionou. Como é que o senhor consegue? O pastor sorriu e respondeu: meu querido, se alguém lhe oferecer algo, alguém que quiser te dar algo, e você rejeita, o que acontece? O Pedro olhou para ele e falou assim: olha, a pessoa fica com aquilo que ela quer te entregar. Exatamente, meu jovem. Pois bem, se alguém lhe oferecer raiva, ofensas ou provocações, e você não aceitar, continua sendo um problema da pessoa que tentou te entregar isso, e não seu. Eu apenas rejeito todos os presentes que não me convêm. A partir daquele dia, Pedro se tornou um discípulo dedicado desse pastor. E aprendeu a verdadeira força. E não estava simplesmente nas provações, mas sim na paz interior. Eu mudei os nomes desses atores aqui, porque é eu e o Enoch. É o que Deus fez com ele quando a gente começou a andar ali em Marim, né, Enoch? Eu queria ler um texto da Bíblia, que está em Atos capítulo de número 1, eu tenho ele projetado para vocês, versos 4 a 8. Esse texto é bem conhecido, bem apropriado para o assunto que iremos tratar hoje. Fala a respeito do início da igreja, de Jesus com os seus primeiros discípulos. E Jesus então estava prestes a partir, prestes a subir aos céus, prestes a ascender-se à direita de Deus Pai, depois de haver sido morto, como a gente celebrou hoje a morte e ressurreição de Jesus. Pouco antes então de subir, Jesus deu uma instrução aos seus discípulos. Jesus falou com eles. E o texto diz: estando com eles, ou seja, nesse pouco ainda tempo de espaço que eles tinham juntos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. O presente que o Pai estaria dando. Que de mim ouviste, Jesus já havia falado sobre isso. Porque na verdade, ele agora se refere a João Batista. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém? Não muito tempo desses dias. Então, os que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, eu quero que vocês foquem nisso. Eu quero que vocês pensem nisso. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e poderosa, e ela é, Senhor, a única capaz de transformar o coração do homem. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus que está neste lugar, que o Senhor possa falar conosco nesse dia, ministrar em nossos corações e alterar tudo que precisa ser alterado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Esse trecho, Jesus aqui então está prometendo aos discípulos que eles receberiam o Espírito Santo de Deus, que os capacitaria a serem testemunhas de Jesus. Só assim eles poderiam cumprir o ID de Deus, saindo, partindo de Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. E esta promessa não apenas indicava capacitação. Muitas vezes nós temos a ideia que essa promessa é apenas para nos capacitar a realizar a obra de Deus. Mas Jesus vai muito além. Esta promessa também era uma transformação interior.
Jesus estava falando de algo inédito, Jesus estava falando de algo extraordinário, que é o que nós veremos mais para frente durante este mês, que era a transformação interior, uma capacitação divina para viver em santidade. Eu quero que vocês entendam que desde o início desse ano, Deus tem movido os nossos corações como igreja. Muito interessante, para falar mais sobre santidade. Talvez seja pelo fato que Jesus está voltando. E a palavra dele diz que ele vem buscar uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, ou qualquer coisa semelhante, ou seja, uma igreja santa. E nós temos que estar prontos para a vinda do Senhor. Quantos se consideram preparados para a vinda do Senhor? Vocês devem ter observado através do vídeo que nós tocamos no início, que nós temos chamado essa série de separados. Separados. E por que escolhemos esse nome? Quando nós falamos de ser separados do ponto de vista bíblico, estamos nos referindo a um chamado de sermos distintos e consagrados para Deus. Esse conceito é muito visto no Velho Testamento. Ele é muito abordado no Velho Testamento, onde Deus frequentemente instruiu o seu povo a serem o quê? Separados. Eu tenho um texto projetado para vocês que está em Levítico, capítulo de número 20, verso 26. Deus falando com o seu povo. Olha o que ele diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separarei-vos dos povos, para serdes meus, diz o Senhor. E ser-me-eis santos, porque eu sou santo, e separei-vos dos povos. Esse texto, para quem gosta de estudar teologia, sabe muito bem que ele está em paralelismo. E o paralelismo bíblico, ele é muito interessante, porque geralmente o texto ele está dividido em duas partes. Uma parte, ele fala de um assunto, e na outra parte ele pode contradizer, balancear ou até mesmo explicar o assunto. Nesse caso, claramente, Deus fala para o povo ser santo. Deus diz: eu quero que vocês sejais santos. E no segundo ponto, na segunda parte, Deus explica o que é ser santo. Deus diz: ser santo é ser separados. E no caso deles, ser separado dos demais povos que existiam ali. A gente tem que entender que quando Israel saiu do Egito, eles saíram buscando uma nova identidade, buscando ser um povo para esse Deus que os libertou. E na região que eles haviam sido levados, havia muitos outros povos, com muitos costumes, com muitas culturas, com muitos deuses. E Deus claramente diz: vocês irão para Canaã, mas eu quero que vocês se separem, não se misturem com as pessoas daquela região. E isto era ser santo. Nós poucas vezes falamos dessa palavra, mas ela está numa canção, principalmente, se eu não me falha a memória, de Aline Barros ou Fernanda Brum, uma das duas. Ela fala uma canção que ela fala assim: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quantos já ouviram isso? A palavra Kadosh é a palavra santo. E Kadosh significa ser cortado. Imagine então uma árvore com seus galhos, e uma parte da árvore, um ramo da árvore é o quê? Cortado e separado da árvore, extraído da árvore. Ele é Kadosh, ele é tirado da árvore. Então quando Deus usa a palavra ser santo, no hebraico Deus está usando a palavra: eu quero que vocês sejam cortados das coisas desse mundo. Eu quero que vocês sejam separados das coisas desse mundo. Então ser santo ou ser separado não se trata apenas de ser diferente por si próprio. Tem gente que acha assim: fulano quer ser santo, ele é meio diferentão. Não, ele é esquisito, ele não é santo. Ser santo é alguém que está com conformidade com os padrões divinos. Ele se separou dos padrões desse mundo. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com esse mundo, mas antes renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Então quando ele fala: não tome a forma, não vos conformeis com esse mundo, sejais o quê? Santos.
sejais separados. Reflita o caráter de Deus, a santidade de Deus. No Velho Testamento e no Novo Testamento, o conceito de santidade é bem diferente. No Antigo Testamento, a ideia de santidade estava ligado a essa separação física de um povo. Estava ligado a rituais, estava ligado a práticas que eles faziam. Então, quando Deus estava ainda, lembra que a revelação da teologia ela é progressiva. Sim, Deus queria que eles separassem, sim, naquele contexto significava santidade. Mas como nós vamos ver durante esse mês, santidade vai muito mais além do que simplesmente determinadas práticas, determinados ritos, determinadas questões, determinadas aparências. É muito mais do que isso. Deus sim estabeleceu para aquele povo uma separação física, querendo fazer deste povo um povo diferente, obediente, com certas cerimônias, com certos ritos. Então, essa separação física do Antigo Testamento visava manter o povo de Deus puro e dedicado à obra, mas ela era só o início. No Novo Testamento, essa promessa, essa ideia de santidade, ela é amplificada. E ela é transformada pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em vez de simplesmente seguir regras externas, práticas que muitas vezes nós queremos também, porque a gente gosta disso. Pastor, me diz aí o que é para ser santo, que eu sigo certinho. Não se trata de seguir regras, se trata de ser. No Antigo Testamento, ser santo era práticas. No Novo Testamento, ser santo é ser santo. É a existência do indivíduo, não é aquilo que ele faz. Então, no Novo Testamento, a ideia é amplificada de uma forma muito mais absoluta. Santidade agora passa a ser algo que vem do interior do homem. Passa a vir de dentro para fora. Você sabia que a gente pode ter uma maquiagem de santidade, mas estarmos longe de ser santos? A gente pode ter cara de santo, mas estamos longe de ser santos. A verdade é que hoje as igrejas estão repletas de, eu vou usar um termo para você entender, de fariseus. De pessoas que parecem ser santas, mas que no oculto não tem nada de santo. Essa semana na minha classe de terça-feira, no finalzinho alguém me fez a pergunta, porque eu estava falando de caráter. E a pessoa falou assim, pastor, e foi assim tão rápido a minha resposta. Porque a gente anda preparado, 1 Pedro 3,15, esteja sempre prontos para responder a qualquer um que vos questione a respeito da sua fé. E a pessoa me disse assim, pastor, me diga o que é caráter. Eu disse, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te olhando, isso é quem você de fato é. Sem roupa, sem maquiagem, sem nenhuma prática religiosa. Mas aquilo que está dentro de você, que é refletido no seu dia a dia, nas suas pequenas coisas. Santidade passou a tomar um sentido bem diferente no Novo Testamento. Santidade implicava então uma separação do que é impuro, do que é pecaminoso, e buscava uma vida de integridade e retidão perante Deus. Preste atenção que santidade não significa ser perfeito, porque se é isso que Deus estivesse pedindo para nós, ninguém aqui se qualificaria. Foi para isso que Jesus veio, foi para tirar as nossas imperfeições e nos fazer justos perante Deus através do seu sangue precioso. Então o que Deus está pedindo para nós não é perfeição. Deus está pedindo para nós santificação, separação das coisas deste mundo. E uma obra que só o Espírito Santo, como nós veremos, pode fazer dentro de nós. Nós temos que entender que santificação é um esforço contínuo. Nós temos na Bíblia várias questões que nós falamos na igreja. Quem está chegando vai assim, eu estou meio perdido, calma que o Espírito Santo vai te ajudar a entender as coisas. O que Jesus fez por você na cruz do Calvário é algo que foi Deus e somente Deus fez por você. Você não fez nada para merecer. Você não fez nada para, participar dessa obra de salvação que Jesus nos dá através da cruz do Calvário. Quando Jesus disse está consumado, de verdade está consumado. E não há nada que eu e você podemos fazer para agradar a Deus, para nos amar mais. Deus nos amou no limite. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor infinito de Deus por nós, amém? Isso é salvação. Jesus nos amou e nos comprou com seu precioso sangue. A obra da salvação, eu não tenho participação, eu só tenho os benefícios.
Já a obra da santificação é uma parceria com o Espírito Santo de Deus. A santificação é uma obra que Deus continuará fazendo em nós até a nossa, que é outro assunto, redenção completa. Até o dia de nós sermos levados para o céu, seja através do arrebatamento ou da morte. Mas até esse dia, nós estamos num processo chamado santidade. Nós estamos num processo chamado de separação. Todos os dias estamos sendo cortados. E preste atenção, cada um de vocês estão em estágios diferentes do Kadosh de Deus. Cada um de vocês estão em estágios diferentes do Kadosh de Deus. Deus continuamente está usando o seu Espírito e a sua palavra para nos dizer: vocês foram comprados com o meu sangue precioso para ser um povo separado, para serem santos. Santidade envolve um aspecto de crescimento espiritual. É uma transformação pessoal e não coletiva. Não existe um local santo, existem pessoas santas, amém? Existem pessoas, porque é algo pessoal. É um processo pelo qual uma pessoa se torna mais semelhante a Deus, ao seu caráter, à sua conduta. A graça divina passa a viver dentro dessa pessoa, e ela passa a ter um compromisso pessoal com Deus e a sua palavra. Essa pessoa entendeu que Deus planejou para que ela fosse santa. Eu estou somente introduzindo o que nós iremos ver durante este mês. Deus, antes da fundação do mundo, planejou que eu e você fôssemos santos. Eu tenho esse texto aí em Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Preste atenção, quando diz aqui, para que fôssemos santos. Deus nos predestinou antes, ou nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, Deus olhou para você, e eu não entendo esse mistério. Falou: eu te quero, você é meu. E não só isso, eu quero que você seja separado de tudo que você vai viver. Você vai viver num mundo obscuro, você vai viver num mundo terrível, com muitas práticas que não serão as suas. É por isso que nós dizemos que nós somos estrangeiros nessa terra. Na semana passada, o Jânio esteve conosco, o Jânio César, e foi tremenda a nossa conferência. Ele disse na sexta-feira: nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. Ou seja, nós somos representantes de um povo, de uma nação que ainda não está aqui, mas nós os representamos, amém? E foi antes da fundação do mundo. Deus nos separou para ser assim. Santidade, então, não é apenas uma aspiração, não é apenas um desejo, mas é um plano, é uma realidade, é uma coisa que Deus espera de nós. Deus não está desejoso que sejamos santos, Deus planejou para que fôssemos santos. Vire para alguém e fala assim: não tem desculpa, de um jeito ou de outro, Deus quer te ver santo. Amém? Você vai ter que participar com o Espírito Santo, porque tem coisas que não vão estar funcionando legal na sua vida, porque você está insistindo em ser como era. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala a respeito daquilo que o povo de Israel fez. A gente está estudando isso nos Homens ao Máximo. O que tirou aquele povo da terra prometida foram as suas práticas. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles deixaram para trás a escravidão, mas eles trouxeram as correntes. E eles continuaram no deserto ainda arrastando correntes. Correntes da idolatria, correntes da imoralidade, correntes da murmuração, correntes de pôr Deus à prova. E foi o motivo pelo qual eles não entraram na Canaã. Deus disse para eles: eu quero que vocês sejam santos, separados, diferentes. Eu planejei que vocês fossem assim. Então Deus não apenas deseja que sejamos santos, Ele planejou que nós seríamos santos. Quantos podem dizer amém? O
O tema da minha mensagem hoje, nossa, hoje eu tenho muito tempo para pregar, o relógio é 11h30, o culto começou agora. Eu estou pelo aquele relógio lá. O tema da minha mensagem hoje, como primeira mensagem dessa série que iremos falar nesse mês, é a promessa da santidade. Deus nos prometeu a santidade. No texto que eu li no início, eu não esqueci do texto, que na nossa igreja, quem vem aqui sabe disso, pastor aqui começa a pregar e a gente tem um começo, meio e fim. A gente não vai para tudo que é lugar, não, a gente tem um endereço. E o endereço foi dado pelo Espírito Santo de Deus para edificar a sua igreja, amém? Atos 1, capítulo 1, versos 4 a 8, eu li no início. E nessa passagem nós temos ali a primeira menção de Jesus a respeito dessa promessa. Da promessa de santidade, como eu disse no início, muito mais além do que uma capacitação para testemunhar. Mas algo que estaria acontecendo na vida dele que iria transformar a vida dos discípulos. Nós lemos lá, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O que a palavra batismo significa? Quem sabe? Imersos. Por isso que batizar é você estar mergulhado sobre as águas. Por isso que o verdadeiro batismo é você estar imerso, submerso sobre as águas. Por isso que o batismo de aspersão não simboliza batismo, porque isso significa o quê? Estar debaixo da água. Debaixo. Quando Jesus usou essa palavra, vocês serão batizados. Jesus estava dizendo isso. Você vai estar tão mergulhado na minha presença santa, que não tem outra alternativa a não ser santo. Mas vocês recebereis o batismo com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Então havia uma expectativa no coração dos discípulos. Havia no coração deles uma esperança que algo estava vindo. E é interessante que quando Jesus fala isso, Lucas fala isso no capítulo 24, e aqui nós temos em Atos, que é o mesmo escritor, a mesma história sendo contadas de dois momentos diferentes. Lucas fala lá no capítulo 24 que Jesus disse, e quando alguns que estavam ali receberam, eram mais ou menos 500 pessoas. 500 pessoas receberam essa promessa. Olha, fique em Jerusalém. Não muito tempo desses dias vocês vão receber algo especial. Vocês vão receber a própria presença de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus estará convosco, estará em vós e estará sobre vós. Só que como a gente vai ver semana que vem, um grupo deu no pé. Tem gente que não tem paciência para esperar a promessa. Tem gente que quer que as coisas aconteçam no tempo dela, mas como nós aprendemos aqui o ano passado, há um kairos de Deus, há um tempo perfeito de Deus para que as coisas aconteçam. E Deus planejou, meu Espírito vai vir, não no seu tempo, não na sua hora, não no dia, mas o Espírito Santo de Deus vai vir, é o que Deus disse. E um grupo foi embora, deixou, não soube esperar, mas um grupo aguardou ansiosamente o derramar de Deus. Eles esperavam a promessa, aguardavam a promessa. Agora preste atenção, nunca na história humana Deus havia habitado permanentemente na vida do ser humano. O que nós tínhamos até este momento era algo esporádico, onde Deus manifestava a sua presença na vida de um ou outro. Nós temos o caso de Sansão, que a Bíblia claramente diz que Deus, o Espírito Santo, vinha sobre ele e algo sobrenatural acontecia. Sansão ficava com uma força extraordinária e era capaz de derrotar centenas de homens ao mesmo tempo. Mas não era permanente, não era todo o tempo, não era constante. Nós temos a história de Eliseu, de Elias, homens extraordinários, onde Deus estava com eles e de repente algo sobrenatural acontecia, mas não era constante, não era permanente, era esporádico. Será que você consegue entender o que o Espírito Santo está falando através desse texto? Você consegue entender a dimensão disso? Deus, o Criador do universo, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que disse haja esses animais que estão no mundo e eles vieram à existência. Esse Deus está dizendo, vai chegar um dia e eu tenho uma promessa, que o meu Espírito que parava sobre a terra, sobre a água do abismo, vai estar dentro de vocês. O meu próprio Espírito vai habitar em vocês.
O fôlego de vida que eu soprei para vocês no Éden, que se perdeu, foi manchado pelo pecado, agora vai ter a minha presença dentro de vocês, o meu próprio Espírito Santo soprando sobre vocês. Jesus disse: esse dia está chegando. Antes da vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, era impossível para o homem viver permanentemente com a presença de Deus. Era impossível. Mas o Pentecoste aconteceu, amém? Pentecostes veio. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Só isso tem uma mensagem. Por que Deus não inaugurou a sua igreja? O Kadosh, separados. Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Eclesia, um povo separado, um povo chamado para fora para um propósito. E Jesus estava dizendo já ali: eu quero edificar essa igreja, mas essa igreja não pode começar sem a presença do meu Espírito, porque é o meu Espírito que vai trazer a essência do que eu quero da minha igreja. E se Ele é o Espírito, Ele é o Espírito Santo. Então o ponto número 1 que Jesus quer na sua igreja é santidade. Com silêncio no ar, né? É santidade. Suspira para a pessoa do outro lado: Jesus quer santidade. Foi para isso que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo não veio somente dar capacitação para realizar uma obra. Sim, claro que Ele veio trazer isso, porque com a presença dEle, o Todo-Poderoso, você pode tudo. Mas Ele veio nos fazer santos, irrepreensíveis, para aquilo que Deus nos chamou para ser. O Espírito Santo é muito mais do que poder. O Espírito Santo é santidade. Então a primeira coisa que nós vimos é que eles aguardavam essa promessa. Mas como eles aguardavam essa promessa? Eles aguardavam essa promessa em o quê? Obediência. Havia a obediência à promessa. Jesus diz: fiquem em Jerusalém, aguardem o Espírito Santo, espere, tenha uma ação ativa, não passiva. Não é fiquem na sua casa aguardando aí que eu vou enviar a minha presença. Não, eu quero que vocês estejam reunidos. Eles estavam reunidos, como nós vamos ver semana que vem, orando, buscando a Deus, consagrando-se para que a promessa se cumprisse. Havia o quê? Obediência. Eles estavam preparados para receber o que Jesus prometeu que iria enviar. Isso nos ensina a importância de obediência. O que está acontecendo hoje em dia nas igrejas é isso. A mensagem sai do púlpito e sai com unção, mas as pessoas não estão absorvendo o que Deus está falando. Uma pessoa esses dias falou assim: pastor, eu não entendo meu ministério, eu entrego para as pessoas promessas e profecias, e as pessoas não recebem, parece que meu ministério não funciona. Eu falei: funciona, só junte-se ao time, é assim mesmo. Toda semana a gente prega aqui nessa igreja, toda semana alguém ministra a palavra de Deus, mas as pessoas estão como mortas, dormindo. Mas Jesus está falando: eu enviei o meu Espírito, e para receber o meu Espírito tem que ter obediência à minha palavra, tem que ter obediência às instruções que eu dei. No caso deles era: fiquem em Jerusalém, consagrem-se, busque a minha presença, tenha uma espera ativa. Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar: quantos já têm a presença do Espírito Santo sobre a tua vida abundantemente? Amém? Quem não levantou a mão, posso fazer uma pergunta: você quer ter essa presença abundante na sua vida, sim ou não? Você quer ter, de verdade? Fala assim: quantos querem viver na plenitude do que é ser santo para Deus? A pergunta agora que eu faço para você é: o que você está fazendo para que isso aconteça? O que você está fazendo para que isso aconteça? Qual a ação prática que você está fazendo diariamente para buscar a presença do Espírito Santo? Eu me lembro de um testemunho de anos atrás. Uma das primeiras vezes que eu ouvi isso, eu achei tão estranho. Um pastor que esteve conosco, que ouviu falar do Espírito Santo, que ouviu falar dessa presença de Deus sobrenatural que viria sobre a vida dos crentes, mas ele nunca tinha recebido. E quando ele descobriu, ele falou assim: eu preciso dessa presença que os crentes aí estão falando que tem. Eu quero receber o Espírito Santo.
E então ele começou a buscar isso, a orar, a clamar por isso. Então ele ia orar pelo café da manhã, ele falava: Senhor, obrigado pelo café da manhã, por essa comida maravilhosa, e me batiza com o Espírito Santo. Ele ia dirigir um carro para chegar a um determinado lugar: Senhor, leva-nos em paz e segurança, tira todos os obstáculos, toda a fúria do inimigo, e me batiza com o Espírito Santo. Ele ia dormir depois de um dia de trabalho: Senhor, muito obrigado por esse dia, pelas vitórias, pelas conquistas, pelas coisas que o Senhor realizou, e lembra de me batizar com o Espírito Santo. Irmãos, ele fez exatamente o que Jesus falou naquela parábola do servo inoportuno. Batei, batei, e olha o que Jesus diz em Lucas 11: vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem ao que lhes pedir, e principalmente o Espírito Santo. A pergunta que eu tenho para você é: você quer o Espírito Santo? Sim ou não? Você quer viver uma vida santa para Deus? Você que está me assistindo, você quer viver santidade para Deus? Então peça o Espírito Santo sobre a tua vida. Peça o Espírito Santo. Clame o Espírito Santo. As coisas estão difíceis na sua casa, começa a orar: Espírito Santo, vem na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minhas entranhas, muda as minhas feridas, começa a cantar. Os discípulos não receberam o Espírito Santo passivamente, eles obedeceram o que Jesus falou. Um grupo deu no pé, um grupo sumiu, um grupo, quando voltou, estava todo mundo cheio do Espírito Santo. Eu oro que você não seja o grupo que sumiu. Eu oro que você não seja espectador, mas seja participante da santidade que Deus vai trazer sobre essa igreja. Eu espero que você não seja alguém que está assistindo, mas alguém que está almejando receber a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Kadosh, separados para Deus, obedientes à palavra de Deus. Eu disse aos homens que estão fazendo o curso de homens, eu falei: olha, eu estou tão feliz por vocês, porque vocês já estão recebendo pancada antes da igreja. Porque o que nós estamos falando lá, os homens que estão fazendo o curso Homens ao Mar sabem o que eu estou falando. Irmãos, é isso, é ser confrontado pela palavra. É deixar o Espírito Santo falar com a gente e mostrar para a gente, falar assim: estamos sendo fariseus. Nós não estamos vivendo em santidade. Nós não estamos vivendo essa realidade de Deus para nós. Nós não estamos obedientes à palavra de Deus. E só há um caminho quando há desobediência. Não tem a oração de quebra de maldição. Não tem esse negócio: deixa eu fazer uma campanha, deixa eu jejuar. Não, é obedecer na área que está desobedecendo. É arrependimento, é pedir quebrantamento, é falar: Deus me perdoa, Deus me renova, e eu quero começar de novo. Amém? É o único caminho. É parar de dar desculpa. Tem gente que fala assim: eu vou mudar de igreja, porque eu não sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Queridos, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o teu coração. Porque eu entro naquele lugar e eu sinto a presença de Deus. Não tem nada a ver comigo não, tem a ver com o seu coração. Eu chego neste lugar, o louvor está acontecendo, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o mover de Deus, eu sinto a palavra de Deus, eu sinto a transformação do Espírito. E se eu não sentir, Deus está aqui, a mesma coisa, porque Ele é fiel. Porque não é baseado nos meus sentimentos, é baseado no que Ele disse. Eu estarei no meio de vós. Deus está neste lugar. A gente tem que parar de ficar procurando, sabe, aquele filme Caça-Fantasma? Detector do Espírito Santo. A irmã ali tem Espírito Santo. Não, querido, o Espírito Santo está em todos os lugares. Amém? E que você seja um agente da presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Você seja alguém que tem o Espírito Santo sobre você. Amém? Então eles viveram na obediência à promessa de Cristo. E o terceiro, eles viviam. Não, perdão, então eles obedeciam a promessa, agora eles viviam a promessa de Cristo. Os primeiros discípulos não apenas experimentaram, queridos, o poder para testemunhar. Eles experimentaram um modelo de vida santo totalmente diferente. As pessoas que assistiram, a gente vai ver isso melhor, a experiência do Espírito Santo na vida deles foi algo extraordinário, que as pessoas começaram a olhar e falaram: o que está acontecendo com vocês? O que passa na vida de vocês que de repente vocês estão diferentes? Porque era algo que começou de dentro para fora. De repente eles começaram a viver o extraordinário, refletir na vida deles a santidade de Deus. Porque não tem como ter Deus dentro de você e não ser santo. Esses discípulos então receberam o poder e começaram a viver uma vida cristã autêntica.
Coisas começaram a acontecer na vida deles. Quando você lê Atos 2, capítulo 2 todo, Pedro começa a explicar a respeito do que estava acontecendo, recitando a promessa de Joel, citando vai vir nos últimos dias, é o que está acontecendo. O Espírito Santo veio, foi enviado, está entre nós, está habitando nossos filhos, nossos velhos, e é o que vocês estão assistindo. E a partir do verso 40, que eles foram batizados e começaram a frequentar a igreja, ser parte da igreja, diz que tudo mudou. A santidade começou a refletir na vida deles. Eles começaram a partir tudo que eles tinham em comum. Começaram a visitar casas. Sabe pessoas que você sabe que é cheia do Espírito Santo? Tem amor por vidas. Tem gente que você fala, pastor, eu estou na igreja, eu gosto, mas não gosto de gente. Então você não pode ir para o céu. O céu só tem gente. Povo, nação. Nossa, pastor, tem um povo esquisito. Então meu filho, vai se acostumando. Porque o céu vai estar cheio de gente esquisita para você. Mas que Jesus amou e amou até o fim. Amém? Quando a gente foi para Israel, a gente estava lá no restaurante do hotel comendo. E as pessoas estavam comendo lá, e eu olhava assim, vários chegou em mim. E falou assim, pastor, que povo esquisito que aquele que está ali comendo ali. Aí eu olhei assim e falei assim, não sei de dizer que nação é essa, mas eu tenho certeza de uma coisa, Jesus ama eles. Jesus ama eles. E acabou que era um povo cristão, dos primeiros cristãos da África. Um povo extraordinário, diferente de nós, mas que Jesus ama. Quem tem a presença do Espírito Santo está atrás de gente. Quer estar com pessoas. Quer, sabe, deixar... Foi o que aconteceu, os primeiros discípulos, a prova da santidade é que eles começaram a refletir a essência de quem Deus é. Começaram a buscar a Deus. Refletir nas suas ações. Você sabia que as suas ações podem despertar pessoas para Deus? Você sabia? Há um texto na Bíblia que eu sempre que leio ele, esse me veio na hora quando eu estava preparando essa mensagem. Está aí para vocês. 2 Reis 4:9. É a história de uma mulher que não tinha filhos. E uma mulher que aguardava, sabe, um milagre de Deus talvez. Nem sei se ela orava sobre isso. Mas um dia diz que ela estava na sua casa, eu imagino ela na janela olhando. E ela via esse homem passando para lá e para cá. E ela chega, e o texto fala assim, vejo que este homem que passa é um santo homem de Deus. Essa conversa foi com ela e o marido dela. Despertou no coração dela, sabe, fazer algo para esse homem, porque ele passava por aquela região. E ela pensou assim, será que esse cara tem onde dormir? Será que esse homem de Deus tem o que comer? Aí ela falou para o seu marido, ela falou assim, amor, vamos preparar um quarto para ele, para que quando ele passe por aqui, ele possa se hospedar conosco. Havia algo nesse homem, que chamou a atenção dessa mulher, que ele era um homem santo. Eu fico imaginando, as nossas vidas, será que quando as pessoas nos veem, algo chama a atenção que a gente é diferente? Sério, pense nisso. De vez em quando você ouve as pessoas falar assim, cara, eu sinto uma energia boa em você. Já usaram esse termo com você? Eu sinto uma áurea diferente em você. Eu sinto uma vibe boa quando eu troco uma ideia contigo. Cara, eu sinto uma energia bacana quando eu estou perto de você. Ou as pessoas dizem assim, cara, você é intragável. O que você reflete? A Bíblia diz que nós temos a essência de Cristo. E a essência de Cristo nada mais é do que era a presença do Espírito Santo sobre ele. Quando você tem o Espírito Santo, você atrai os olhares para você. E você desperta nas pessoas o desejo de estar perto de Deus. Por causa da presença. Você é só o vaso, mas a presença está em você. Você é só o recipiente, mas a essência que você carrega é preciosa. Eu disse na minha classe lá, né, brincando com eles, aí eu descobri uns irmãos que têm umas manias estranhas. Eu falei assim, gente, quantos de vocês têm mania de guardar frasco de perfume vazio? Porque a gente estava brincando assim, eu falei assim, olha, mania de pobre, lamber tampa de iogurte. Eu falei, Deus muda a gente de estágio, mas a gente continua pobre, né? Lambe a tampa de iogurte e guarda frasco de perfume que acabou. Aí umas irmãs começaram a confessar, não pastor, o senhor acabou comigo agora. É uns perfuminhos tão bonitos que eu tive, eu falei, queridos, talvez por lembrança, mas não tem valor. O frasco só carrega a essência. O que é precioso, o que é caro, o que é especial é a essência. Então nós somos só vasinhos, bonitinho,
mas se não tiver a presença, é vazio. Se não tiver a presença, não tem valor. Se não tiver a presença, não atrai as pessoas. Jesus quer nos fazer separados, amém? Jesus quer nos trazer a presença do Espírito Santo sobre nós. Essa mulher viu algo diferente na vida de Eliseu. Observe que essa mulher sugere aqui que a santidade não é apenas um estado interior, mas é algo visível. Porque diz claramente: eu vejo, eu estou vendo, tem algo diferente. Eu fiz uma ilustração só para você pensar. Eu espero que ninguém se inspire nas minhas ilustrações, que são ruins, para trazer um estilo de vida ruim. Mas imagine que algum maluco decida beber por um ano só Coca-Cola, nem outra bebida, só Coca. Eu vou passar um ano bebendo Coca-Cola. Eu não sei nem se ele vai chegar no final de um ano, né? Mas se ele chegar, com certeza algo visível vai estar sobre a vida dele. Com certeza vai mudar a fisionomia, o sono, o corpo, tudo. Algo vai ser visível, porque aquilo que ele está introduzindo na vida dele não é bom. Alguns estão assim: mas eu pensei que coquinha era bom, né? Não. Mas se você fizer um teste, você já fez um teste de beber só água? Só água. Eu não vou beber nada por um ano. E é impressionante como o seu corpo muda. Não é não, Zeca? Ele está pegando meu pé: pastor, se eu tenho que beber água. Água, 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 água. Porque aquilo que você ingere, aquilo que você traz para o seu corpo, reflete no seu físico. Preste atenção, que é muito simples a minha ilustração. Se você buscar a presença do Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo, se você se embriagar da presença do Espírito Santo, se você só beber a presença do Espírito Santo, não tem como, as pessoas vão notar, não tem como, as pessoas vão ver, não tem como vai refletir na sua vida, porque é a presença do Espírito Santo, amém? E não é uma dose, é muito. Esse mês eu quero te desafiar a buscar ser separado para Deus, a buscar viver uma vida como viveram os primeiros discípulos, em obediência, esperando a promessa e vivendo diariamente a presença do Espírito Santo. Em conclusão, essa mensagem de hoje, essa é apenas a primeira mensagem dessa série Separados, e Deus está nos chamando para sermos santos. Sermos santos. Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito Santo a todos, e o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo já foi enviado. O que nos mostra que não há como não ser santo mais, porque ele veio. A pergunta é: eu estou me preparando para que ele viva, habite, domine, controle a minha vida? Deus prometeu santidade, e ela já está aqui, ela está disponível. Deus planejou a santidade, e o nosso projeto é ser santo, como Jesus disse que nós seríamos. Esse deve ser o nosso estilo de vida. O que você quer de agora em diante? Porque eu já sou salvo. Você não vem para a igreja para ser salvo, você já é salvo. Você não está vindo para os cultos para Deus te amar, para te levar para o céu, você já vai para o céu. Você está na igreja sendo edificado pelos dons ministeriais, os 5 dons ministeriais, para sermos como Jesus é. É o que a palavra de Deus em Efésios diz, para sermos a imagem daquele que nos enviou. Diz que nós temos que buscar a estatura perfeita de Cristo. E é só possível através de uma vida santa, como o Espírito Santo em nós, amém? Como eu disse no início, Efésios 1:4, porque Deus escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Deus. Aleluia. Quando Ele criou você e eu, a sua imagem e a semelhança, como a gente viu na semana passada, também planejou que nós fôssemos santos. Como é que nós podemos viver essa santidade hoje de forma bem prática? O que você pode fazer? Não é eu fazer por você, mas você. Primeira coisa, disposição. Diga comigo, disposição. O que é isso? O primeiro passo, você precisa dizer: eu quero ser santo, eu estou disposto a ser santo. Eu estou disposto nesse ano a viver uma vida diferente. Eu estou disposto a me entregar, a me esforçar para ser santo. Eu estou disposto a abrir mão de coisas na minha vida, que é o segundo passo, obediência.
Obediência é aquilo que o Espírito Santo chamar. Imagine que você chame um engenheiro, um arquiteto, alguém para mudar alguma coisa na sua casa. E ele vai mostrar para você, olha, essa parede tem que ser removida, aquela fiação tem que ser refeita. E ele começar a te mostrar e você olhar tudo aquilo que ele disse, não, dá muito trabalho, não vou fazer. Então a estrutura da casa vai continuar a mesma. Mas se você seguir os passos, se você seguir a orientação, se você obedecer às instruções, o resultado final pode até ter um período de obras, mas o resultado final é algo que vai chamar a atenção. Está algo diferente em você. Eu vejo um brilho sobre você, eu vejo uma presença sobre você, eu vejo uma graça. Eu oro e eu estou pedindo ao Senhor para fazer isso, que no final do nosso curso de Homens ao Máximo, e nessa igreja agora através dessa série, os casais vão começar a olhar um para os outros e dizer o seguinte: eu não estou te reconhecendo, mas num bom sentido, mas no sentido de ser assim, mas você está tão diferente, você está tão... O que está acontecendo com você? O que vocês estão fazendo? Nós estamos bebendo da água viva, e essa água está transformando o nosso ser, essa água está trazendo mudança de dentro para fora, e está tirando impureza, está tirando coisas ruins. Nós vamos obedecer a palavra. E terceiro, rendição. Então, disposição, obediência e rendição, entrega. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pastor, o que é rendição? É sair do controle. É você entender o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20. A vida que eu vivo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você que está me assistindo, a gente não vai ter como se esconder. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você que está aqui me ouvindo hoje, você que está assistindo esse vídeo, todos os caminhos levam a Deus. Pastor, você acabou de falar uma heresia na igreja. Não, eu falei não. Eu estou certo do que eu estou falando. Todas as religiões levam a Deus. Pastor, o senhor está louco. Não, não estou. Mas levam a Deus como juiz. Só Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, leva a Ele como o Pai, e o Pai de pessoas santas. Todos um dia estarão perante Deus, mas como juiz. Mas só os filhos que viveram a vida santa, redimidos pelo sangue do Cordeiro, cheios da presença do Espírito Santo, vão ver Ele como o Pai. E eu oro que você não esteja na fila do julgamento, mas que hoje comece a viver a rendição, de entregar a sua carne. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava falando de santidade, estava falando de kadosh, ser cortado deste mundo para ser aceito na eternidade. Dizer que somos santos é dizer que somos separados para Deus, que sua lealdade não é mais para o seu sucesso, para a sua vida, mas é um processo do reino de Deus, para a glória de Deus. E você faz isso hoje, começando hoje. Se tem alguém aqui hoje, olhos fechados, cabeça baixa, que quer começar um novo tempo na sua vida, uma nova época, um novo começo. O Espírito Santo falou com você desde o início. A palavra, tudo que ela faz é refletir você. Há hábitos na sua vida, há vícios, há coisas que, se você fosse... Semana que vem eu vou passar um vídeo aqui que vai mexer com muita gente, não perde não. Mas se fosse exposto à sua vida, você se envergonharia. Mas Deus não quer te envergonhar, Deus quer te levantar. E o Espírito Santo está falando com você hoje, porque Ele está vendo em você potencial de santidade. Você não foi descartado ainda. Você está aqui. E Deus está te chamando. Tudo que você precisa é se arrepender das suas más condutas. Buscar a presença do Senhor. Buscar Jesus como o único capaz de te perdoar. E se você está aqui hoje, tudo que você precisa fazer, levante sua mão. A gente vai orar por você. Pedir ao Espírito Santo que venha sobre a sua vida a partir de agora. Alguém aqui que diz: olha, hoje eu quero começar algo diferente, pastor. Amém, pode baixar sua mão. Amém. Vamos começar algo diferente.
Vamos deixar essa série ser um portal de um novo tempo na sua vida. Alguém mais? Eu vejo essas mãos, amém? Alguém mais? Eu vou orar, amém? Não? Pai, Espírito Santo, nós estamos aqui neste lugar, nos comprometendo com o Senhor de um novo tempo em nossas vidas, entendendo que Tua Palavra nos diz para sermos santos e irrepreensíveis, santos ao Senhor, separados para Ti, não de práticas apenas, mas principalmente no nosso interior, principalmente no nosso caráter. Espírito Santo, eu oro que em toda essa igreja, nas pessoas que estão me assistindo, hoje seja o início de um novo tempo de santidade e de separação, para a honra e glória do Teu nome, amém? Coloque-se de pé, dê a mão para a pessoa que está do teu lado e fala assim: juntos, diga para juntos, nós seremos a igreja santa que Jesus vem buscar, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Tem um almoço preparado, seja participando desse tempo de comunhão. Te vejo aqui durante os nossos estudos bíblicos, na sexta ou no domingo. A paz a todos.